Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de revisão. Hoje nós vamos falar sobre os princípios do eletrocardiograma. Vamos lá? Primeiro, vou trazer uma introdução, então vamos comentar sobre a eletrofisiologia cardíaca. Nesse contexto, não podemos deixar de lembrar da descoberta dos fenômenos bioelétricos através do Luigi Galvani, onde com Hans e um fio metálico ele descobriu a eletricidade animal. Além dele, tivemos alguns cientistas que contribuíram para a eletrocardiografia, como Oithoven, o qual criou o eletrocardiógrafo, sendo o equipamento constituído de soluções salinas, funcionando como eletrodos. Muito bem, vamos relembrar a eletrofisiologia cardíaca. Então, o coração ele é constituído por batimentos em sequência ordenada, certo? Ou seja, ele apresenta contração dos átrios ou sístole atrial, em seguida a sístole ou contração ventricular e por fim a diástole, na qual é quando todas as câmaras do coração estão relaxadas. Mas onde ocorre, como funciona, onde origina-se esse estímulo elétrico? Então, o estímulo elétrico ele é formado no nó sinusal. No nó sinusal, e ele é transmitido pelas vias internodais até o nó AV, onde ele é conduzido pelos feixes de His até as fibras de Purkinje, na qual ele distribui por entre a musculatura ventricular. Ok, nesse GIF podemos identificar esse sistema de condução elétrica do miocárdio. Vale destacar que as células cardíacas possuem 4 características de extrema importância. A primeira, automacidade, ou seja, elas são capazes de iniciarem o seu estímulo elétrico. Segundo, condutibilidade, ou seja, elas propagam esse estímulo. Excitabilidade, elas se autoexcitam, geram seu potencial de ação. E contratilidade, ou seja, a mudança de íons na membrana celular. Mas o que são aquelas linhas? O que o eletrocardiograma representa, esse gráfico? O que é o PQRST? Representa a contração e o relaxamento das fibras musculares cardíacas, ou seja, do miocárdio. Elas vão traduzir a atividade elétrica do nosso coração através de um gráfico, sendo que a onda P representa a despolarização dos átrios, lembra? Ou contração atrial. O complexo, QRS, despolarização ventricular, ou seja, contração dos ventrículos. E por último, a onda T, que ela vai representar a repolarização ventricular ou o seu relaxamento. Aqui nessa imagem ilustrativa, nós podemos ver de maneira mais didática toda essa sequência. Então, a onda P, primeiro, contrai o átrio para poder mandar o sangue para os ventrículos e dos ventrículos ele contrai para poder mandar o sangue para as artérias, seja ela pulmonar ou aórtica. E por fim, o relaxamento do ventrículo representado pela onda T. E quais são os parâmetros para uma avaliação do eletrocardiograma? Nós temos 3 parâmetros. O primeiro, o intervalo RR regular. Lembra que o R é o pico? Então a gente vai analisar se esses intervalos entre os picos estão regulares. Nesse caso, eu representei pela setinha azul. Então, sim, está regular, porque quando a gente conta aqui, está regular. Próximo, presença de onda P. A onda P lembra despolarização ou contração dos átrios. Tem onda P? Temos. Temos onda P representada pelo círculo em vermelho. E 3. Para cada onda P, precede um complexo QRST? Sim, representado pelo círculo em roxo. Então serão esses 3 parâmetros que nós vamos analisar para ver se tem um ritmo sinusal ou normal. E como realizamos a contagem da frequência cardíaca? Temos 2 padrões. Temos o método dos 300 e o dos 1500. O método dos 300, ele consiste no quê? Você vai escolher um ponto de referência, principalmente, ou quando a onda R estiver em cima da linha ou o mais próximo da linha possível. E você vai colocar os valores de referência, são valores padrões. Então a gente escolhe um ponto de referência
o mais próximo da linha ou em cima da linha e conta 300, 150, 100, 75, 60, até encontrar o outro R. Logo, nós temos uma frequência cardíaca de aproximadamente, 60 a 75 batimentos por minuto. E o método dos 1500, como que ele funciona? Ele funciona que a gente vai contar quadradinho por quadradinho até o outro complexo. Então, desse ponto de referência até o outro, deu aproximadamente 15 quadradinhos. Então, nós pegamos 1500 e divide pelo número de quadradinhos. Logo, temos uma frequência cardíaca de aproximadamente 100 batimentos por minuto. Ok, agora vamos treinar isso. Se você quiser dar um pause, se você quiser fazer a contagem da frequência cardíaca antes e depois conferir comigo, tá bom? Fique à vontade. Muito bem. Escolher sempre o complexo que estiver em cima da linha ou mais próximo da linha. Nesse caso, no exemplo A, eu escolhi esse que está bem próximo da linha. E eu vou fazer o método dos 300. Então, 300, próxima linha, 150, próxima 100, 75, 60. Nesse caso, eu coloquei até o 50, tá bom? Então, nós temos... Ok, contamos a frequência cardíaca. Agora vamos analisar se é um ritmo sinusal. Lembra dos 3 parâmetros que nós comentamos agora há pouco? Primeiro, intervalo RR regular. Temos intervalos RR regulares. Presença de onda P. Temos a onda P. E para cada onda P, precede um complexo QRST? Sim. Logo, temos um ritmo sinusal com frequência cardíaca entre 75 e 100 batimentos por minuto. Lembrando que a gente também pode usar o método dos 1500, que nesse caso deu aproximadamente 18 quadradinhos. Logo, eu pego 1500, divido pelo número de quadradinhos, que seria 18, e tenho uma frequência cardíaca de aproximadamente 83 batimentos por minuto. Ok, o próximo exemplo também é um ritmo sinusal. Se você analisar os 3 parâmetros, eles vão estar ok. Agora a gente precisa de saber qual a frequência cardíaca. Então, eu escolhi esse complexo e vamos contar. Primeira linha, 300, segunda, 150, 100, 75, 60. Temos uma frequência cardíaca entre 60 e 75 batimentos por minuto, mais próximo dos 75. Ao contar os quadradinhos, deu aproximadamente 21, logo 1500 dividido por 21, temos 71 batimentos por minuto. Próximo, vamos escolher mais um complexo. Ó, esse tá bom, esse daqui tá ótimo, então vamos pegar ele. Temos ritmo regular? Temos intervalo RR regular? Sim. Onda P? Temos. E para cada onda P, precede um complexo QRST? Sim. Logo, temos um ritmo sinusal. Agora, a gente precisa descobrir a frequência. Então, 300, 150, 100, 75, 60. Ritmo sinusal com frequência cardíaca entre 60 e 75 batimentos por minuto, tá bom? Aproximadamente 20 quadradinhos. E por fim, o último exemplo, eu escolhi esse complexo aqui, 300, 150, 100, 75. Então temos uma frequência cardíaca entre 75 e 100 batimentos por minuto, tá bom? Temos ainda a bradicardia sinusal, ou seja, é quando as frequências de disparo, lembra lá do nó sinusal? Em adultos e adolescentes é inferior a 60 batimentos por minuto. E a bradicardia sinusal grave, ela refere-se a uma frequência cardíaca inferior a 40 batimentos por minuto. E como que eu sei? Eu posso usar tanto o método dos 300 quanto o método dos 1500. Aqui no exemplo, eu fiz o método dos 1500 porque eu cheguei numa frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto, o que caracteriza uma bradicardia sinusal. Ele vai ter os 3 parâmetros? Sim, porém a frequência vai estar alterada, porque esses disparos do nó sinusal vão estar diminuídos, tá bom? E a taquicardia é aumento dos disparos lá do nó sinusal. Ela varia de 101 a 180 batimentos por minuto. Nesse exemplo, deu aproximadamente 11 quadradinhos de um complexo para o outro, o que dá cerca de 136 batimentos por minuto.
É isso, pessoal. Muito obrigada. Tenham ótimos estudos. E na próxima aula eu vou comentar um pouco sobre as disritmias, das arritmias, seja ela atrial, supraventricular e ventricular. Muito obrigada. Tenham ótimos estudos.